Taxas de juros em queda. Onde eu posso investir, ou onde eu posso buscar investir para ter uma melhor rentabilidade. No vídeo de hoje eu vou te falar e vou te explicar um pouco a respeito da nossa taxa de juros e de como você pode buscar ter uma melhor rentabilidade na sua carteira de investimento. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Se você acompanha o mercado financeiro, provavelmente você está ciente do que a nossa taxa de juros vem fazendo um movimento de queda. Depois de um longo período simplesmente de alta, onde nossas taxas de juros chegaram ali quase a 14% ao ano, agora começamos um movimento ainda meio que modesto, voltando aí, fazendo uma recessão, desse movimento, onde temos uma pequena queda. O primeiro corte da taxa de juros já foi feito, provavelmente devemos ver mais alguns cortes aí em sequência nos próximos meses e provavelmente nos dois próximos anos teremos uma taxa de juros um pouco mais equilibrada, um pouco mais acentuada e assim consequentemente impactando diretamente nos nossos investimentos. E claro, consequentemente impacta principalmente naqueles investimentos que têm uma atrelagem, que estão diretamente atrelados a essa taxa de juros, como por exemplo investimentos em CDBs que consequentemente não estão diretamente atrelados à taxa Selic, mas sim a uma taxa de juros que se comporta da mesma proporção praticamente que a própria taxa, uma vez que a taxa do CDI geralmente fica sempre entre 95 até um pouco mais acima disso em relação à taxa Selic. Então, se a taxa Selic baixar, consequentemente, a taxa do CDI também vai fazer o mesmo movimento. Baixou o Selic, baixou o CDI e baixou outras taxas de juros também, consequentemente. A taxa Selic, ela basicamente é um reflexo, ela é um norte para que as outras taxas de juros sigam o mesmo movimento. Ela geralmente mostra que a nossa inflação está em um movimento de alta e precisa ser controlada e assim ela sobe cada vez mais, desestimulando o consumo de crédito principalmente e também de empréstimos, financiamentos e outros tipos de créditos que são vinculados às taxas de juros. E principalmente os investimentos, se você coloca o seu dinheiro, se você investe hoje o seu dinheiro em CDB, em um Tesouro Selic, por exemplo, ou outros investimentos aí ligados à taxa de juros, consequentemente você vai ver os seus rendimentos diminuírem. E isso, consequentemente, também você pode ver refletindo diretamente na bolsa de valores, onde nós temos a renda variável, que consequentemente é diferente da renda fixa, que tem atrelagem ali a uma dessas taxas de juros. Lá na renda variável nós temos as ações, temos os fundos imobiliários e temos outra infinidade de investimentos que tem como base diferentes fatores. Claro que o fator econômico, até as próprias taxas de juros influenciam muitas vezes no resultado dessas empresas ou até mesmo nos dividendos que você possa receber. Porém, é um pouco diferente do investimento que está 100% atrelado. Uma empresa ela depende do resultado, não só simplesmente por um fator econômico, mas também por um fator estratégico, um fator operacional e até mesmo um fator exterior, como por exemplo algo que acontece lá fora, como empresas que negociam commodities, uma empresa do setor de metalurgia, de petróleo e outros setores aí que fazem jus, que são negociados principalmente no dólar em moeda estrangeira. Claro, sofrem ali uma pequena influência diretamente desse movimento. E se você, por exemplo, busca hoje, você ou está pensando já em se preparar, ou já devia na verdade estar se preparando para uma migração dos seus investimentos, digamos que hoje você vê um movimento onde mais pessoas estão saindo da renda fixa e estão indo diretamente para empresas, para ações de empresas, para fundos imobiliários não ligados ali, como por exemplo fundos imobiliários de papel, que são diretamente ligados a essas taxas Selic, o IPCA, ao CDI e outras taxas de juros que também têm vínculo diretamente. Hoje a nossa taxa de juros ainda está um pouco alta. Estamos ali em 13,25% ao ano, ainda é uma taxa relativamente alta. Provavelmente tenhamos uma taxa um pouco mais moderada lá entre 2024 e 2025, que é até o que o Boletim Focus geralmente traz ali de informação, que a expectativa talvez da Selic entre 24 e 25 é ali próxima dos 10% a 9,5% ao ano. E aí, consequentemente, os mesmos investimentos hoje não vão ter a mesma rentabilidade daqui a 24 meses, consequentemente. Mas existe aquela questão de migrar o seu investimento, sair da renda fixa um pouco, ou pelo menos mixar ali a sua carteira de investimento para que você coloque o seu investimento em outros investimentos que não estão diretamente ligados a essa taxa de juros. Um exemplo disso mais prático é as ações. Hoje nós vemos um movimento muito grande, ações se valorizando bastante, fundos imobiliários se valorizando bastante nos últimos 4 meses, desde o momento que foi mostrado o primeiro corte da taxa de juros. E isso é apenas um investidor fazendo uma migração. Isso vai acontecer diversas vezes, tá? Não se preocupe se você imagina que o seu investimento ele vai parar de render, ou que seu investimento tem isso e tem aquilo, ou vai te dar prejuízo. E o risco de investir em renda variável existe, da mesma forma que existe riscos também em investir em renda fixa. Mas para ficar mais interessante, eu vou mostrar algumas opções que você pode utilizar como parâmetro para fazer a sua migração também
ou pelo menos mesclar sua carteira de investimentos para que você tenha uma rentabilidade melhor, que você fique mais blindado, por exemplo, a um movimento dessa taxa de juros em queda e, consequentemente, continue tendo a valorização interessante da sua carteira de investimentos. Um exemplo de investimento que também faz jus à questão de ter um melhor desempenho em relação a taxas de juros baixas. Historicamente, as ações sempre tiveram um melhor desempenho. Quando você vê taxas de juros baixas, consequentemente, você vê ações, a bolsa de valores em geral, tendo um movimento de alta, né? Os juros caem, as ações têm um melhor desempenho, porque consequentemente existe uma dinâmica por trás de todos esses fatores que fazem que as empresas, facilitam as empresas também de terem melhores resultados. Um exemplo de empresas que muitas vezes têm um melhor desempenho quando as taxas de juros estão baixas é o varejo. O setor do varejo sofre muito com taxas de juros altas, porque consequentemente as receitas deles vêm da questão de crédito, tanto na questão de crédito para comprar os seus produtos para revender, tanto também quando ele faz a cessão de crédito onde ele vende a prazo. E aí, querendo ou não, eles ficam sempre dependentes dessas taxas de juros que muitas vezes são pesadas demais para manter o seu operacional. E muitas vezes as empresas têm um desempenho péssimo em relação a um cenário onde as taxas de juros são baixas e é tudo tranquilo. Isso nós vemos como exemplo as empresas aí fechando milhares de lojas e apresentando em seus resultados, em seus balanços, prejuízo acumulado, né, seguido várias vezes aí em sequência. E isso é reflexo diretamente do que pode acontecer em relação a empresas do varejo. Porém, outras empresas ficam um pouco mais isentas. E existem empresas também, consequentemente, que estão sujeitas a ter algum tipo de influência, não do mercado interno, das taxas de juros brasileiras, mas de uma taxa de juros estrangeira, dos Estados Unidos, da China. Mas tem, claro, um desempenho interessante. Um exemplo de uma empresa assim, claro, para você que também sabe que tem vínculo ali diretamente com o governo, é a Petrobras. A Petrobras tem um preço aí próximo de R$ 33,34 hoje, do código 4, consequentemente, e pagou dividendos aí astronomicamente enormes, praticamente quase que o dobro, mais que o dobro do que a taxa Selic hoje tem de acumulado, que é 13,25% ao ano. Aqui nós temos um dividendo pago nos últimos 12 meses de 27,61%. Pode pagar menos? Pode, né? Consequentemente, eu até li hoje um pouco mais cedo uma matéria falando sobre as expectativas dos investidores aí sobre a Petrobras, né? De que ela vai continuar pagando bons dividendos provavelmente nos próximos anos, e isso pode ser uma boa opção também de análise, consequentemente investir nessa empresa. Tem aquela questão de ser uma empresa de commodity, de petróleo, e está sensível, querendo ou não, a algum movimento, algum fator externo. Não existe nenhuma empresa que está 100% isenta de nenhum tipo de risco. A renda variável ela é um pouco mais agressiva do que a renda fixa, sim. E aí, é muito importante que primeiramente você saiba quais que são seus objetivos e qual que são os seus critérios para investir. Eu preciso sair correndo da renda fixa hoje, agora, no curto prazo, né, nos próximos 2-3 meses, e ir para a renda variável? Muitas vezes não, até porque as expectativas é de ter uma taxa de juros em média entre 9,5% e 10% nos próximos 2 anos, e isso não é uma taxa de juros tão baixa assim. Então teremos Selic próxima de 10% e 9% ao ano. Para um cenário de taxa de juros mais baixa, você vai ter uma rentabilidade até consideravelmente relevante. Para aqueles investidores que querem uma rentabilidade maior, querem ter o seu patrimônio sempre sobressaindo sobre essa taxa de juros, aí sim, consequentemente, é interessante que você busque outras opções. É até o que eu deixo de conselho para você, né? Não vá pegar simplesmente, até porque eu mesmo estou mostrando para você, uma empresa como Petrobras, até como outras empresas que podem surgir, você tem simplesmente que chegar lá e jogar o seu dinheiro. Faça uma análise melhor. Vale a pena para você? O seu perfil de investidor é esse? Você é um investidor que gosta de ter um pouco mais de exposição ao risco, por exemplo, de investir em renda variável, em ações de empresas, em fundos imobiliários que tem um perfil um pouco mais arrojado, que tem uma rentabilidade também mais sensível até mesmo à taxa de juros? E aí, isso é bom que você tenha mais clareza e busque ter essa clareza consigo mesmo para que você acabe não se envolvendo em um problema, né? Ao invés de buscar uma solução, você acaba se envolvendo em problema. A Petrobras é só um exemplo, né? Com a rentabilidade bem elevada, uma empresa que tem tudo ainda para continuar pagando bons dividendos. E segundo, não só o que eu li, né, a respeito, mas sim sobre o que outras empresas, instituições fazem análise o tempo inteiro de investimento. São empresas que fazem investimento também com uma quantidade até 10 vezes, 20 vezes maior do que uma pessoa física pode fazer e, consequentemente, trazem essa perspectiva para a Petrobras. Mesmo sendo uma empresa que tem vínculo com o governo, muitas vezes não passa tanta confiança para alguns investidores, mas tem tudo ainda para pagar bons dividendos e pode ser uma opção, né? Lembrando ainda que as ações da empresa teve uma valorização de quase 50%. Então, além de você receber 27% de rendimento, você teria as suas ações valorizadas em quase 50% do valor. Há um ano atrás ela valia praticamente a metade do que ela vale hoje, né?
estava sendo negociado ali entre 15 e 16 reais. Hoje já está negociado a 33. Pode chegar a subir um pouco mais? Depende muito, né? Depende do que o nosso futuro espera, que o nosso futuro tem a nos proporcionar aí para que tenhamos uma resposta mais clara sobre isso. Um exemplo de outra empresa que tem bons rendimentos também, e pode ser uma boa opção, hoje tem um PVP interessante, é a GGBR3, que é a metalúrgica Gerdau, né? Uma empresa do setor de metalurgia. O preço dela hoje é de R$ 23,81 e os dividendos aqui que ela pagou foram de 14,03 nos últimos 12 meses. E é uma empresa também que tem alguns indicadores bem interessantes, tá? Eu não vou me aprofundar muito porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. E o intuito não é que tenhamos um vídeo aqui de 1 hora, mas sim só um bate-papo mais rápido para que vocês tenham um pouco mais de... E sim que eu possa mostrar para vocês o que é interessante de vocês analisarem antes simplesmente de tirar o seu dinheiro de um investimento de renda fixa para querer migrar para ações ou vice-versa, tá? Esse movimento aí acontece o tempo inteiro. É muito comum vermos pessoas migrarem da renda fixa quando as taxas de juros caem e buscarem ações. Mas se é uma ação que já está com seu preço teoricamente cara, não sei se valeria tanto a pena assim. Mas sim esperar boas oportunidades e entrar e buscar o momento correto para fazer essa compra. Afinal, se você já comprou lá no ápice do preço de um ativo, de uma ação, de um fundo imobiliário, consequentemente ele tende a fazer um movimento de correção, você fica preso, você vai ter que esperar um tempo muito maior ainda para que o seu dinheiro volte para o seu valor de investimento, para o seu custo ali de compra, de investimento. E aí, consequentemente, você fica preso mais ainda do que outros investidores. Então, é outra coisa muito importante. Sempre busque comprar investimentos quando o seu preço estiver atrativo. Independente de quem esteja falando, se é um assessor, se é qualquer pessoa que seja. Eu, particularmente, não gosto nem de levar esse critério, tá? De palpite de ninguém. Eu gosto de fazer minhas próprias análises, de utilizar critérios baseados no que eu entendo a respeito do que eu leio ali da empresa, do tipo de setor que ela atua. Consequentemente, faço minhas escolhas e aceito as minhas escolhas também, mesmo que eu esteja equivocado algumas vezes, até porque consequentemente não acertamos o tempo inteiro, né? Nem os investidores que têm 20, 30, 40 anos de experiência, os investidores grandes mesmo, têm esse dom de acertar o tempo inteiro. E por isso que é importante. O que é que você pode fazer? O meu principal conselho para você, na hora de você querer simplesmente desalocar o seu dinheiro, que você não faça isso de forma imediata. Migre aos poucos. Eu tenho 100% do meu dinheiro guardado em renda fixa. Beleza. Eu sei que as taxas de juros estão começando a cair, mas não vão cair assim também com o estalar de dedos. Não vamos ter 13% hoje e com o estalar de dedos vai virar 1% ao ano. Isso não vai acontecer nem aqui nem na China, literalmente. Então o que eu posso fazer, já que eu quero começar a ter um cenário diferente dos meus investimentos? Tiro uma fraçãozinha aos poucos, vou fazer uma dosagem aos poucos, vou comprando os fundos imobiliários pelo menos de tijolo, né, que vão ter uma média de pagamento mais consistente ao longo dos próximos 2 anos, 3 anos, não vão ter tanto vínculo assim diretamente com as taxas de juros igual um fundo de papel. Compro algumas ações que pagam dividendos, que tem uma boa perspectiva de crescimento, e assim eu tenho uma carteira mais assegurada, onde eu tenho várias rentabilidades e várias perspectivas dentro de um cenário único, e não simplesmente tirar meu dinheiro da renda fixa, jogo para renda variável, tiro da renda variável, jogo para renda fixa. Faço uma mescla. É muito mais fácil é muito mais interessante você ter uma rentabilidade muitas vezes nem tão excessiva, né, que talvez esteja ali párea com uma taxa Selic, e você tenha mais segurança e você tenha um patrimônio mais consolidado, do que querer se aventurar demais e acabar se prejudicando. Meu conselho que eu deixo para vocês é exatamente esse nesse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, só peço que você, que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que nos acompanhe por aqui. Deixe o seu gostei, deixe aí a sua opinião também a respeito do que eu andei falando nesse vídeo. É muito importante a sua opinião pra gente também. Compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até breve com mais conteúdo.